Instituto Nossos Filhos, que é extremamente importante. E presta atenção, até coloquei o site aqui certinho, institutonossosfilhos.com.br. Você encontra também lá na bio do deputado Gustavo Gayer. Explique pra gente, é muito importante, deputado. Quero dar voz aos pais. Os pais foram retirados da educação dos seus filhos hoje em dia. O Fred falou uma coisa que é verdade, né? A esquerda acha que as crianças pertencem ao Estado e não aos pais. Eu quero resgatar uma coisa fundamental, que é dar voz os pais têm que ter voz. Se uma escola está tentando ensinar para o seu filho que usar droga é legal, ou que a legalização do aborto é uma coisa normal, e os pais dessas crianças são contra, quem que tem mais prioridade? De quem é a prerrogativa do que acontece ali com seus filhos? São os pais ou um professor? Que vai passar algumas horas da semana com seu filho durante um período de tempo e depois nunca mais vai ver ele novamente. Então, basicamente, o que eu criei foi um site. Virou site, depois a gente teve outras ferramentas que foram acrescentadas, mas os pais vão lá e recebem o material. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O filho chega em casa com áudio, onde a professora, isso aconteceu aqui em Goiás, uma escola estadual, a filha chega em casa onde ela gravou a professora falando para alunos de 13 anos que tem que dar mesmo, falando para as meninas. Tem que dar muito, tem que dar gostoso. Desculpa falar isso no seu programa, mas a professora falou dentro da sala. Que foi falado na sala de aula para alunos de 13 anos. E ela virou para os meninos e falou assim, tem que comer muito até o piu-piu ficar esfoladinho. 13 anos, Luciana. E aí eu recebi esse áudio. Divulguei no site, mandei para as autoridades aqui de Goiás, esse pessoal foi suspenso e tudo mais. Mas o que os pais fazem? Eles vão no site, aí eles escolhem a escola que aconteceu a tentativa de doutrinação, tá? Escolhem a matéria e qual foi o tópico de doutrinação. Então eu já deixo separado lá. Tem ideologia de gênero, comunismo, normalização da pedofilia, que mais? Ideologia de gênero, comunismo, legalização do aborto, das drogas. A pessoa vai lá e escolhe, né? E ela vai lá e coloca o relato dela, o que o filho dela contou, o que ela está percebendo naquela escola. Então, por exemplo, o professor de história falou pro meu filho que todo mundo que apoia o Bolsonaro é nazista, é fascista. Aí ele chega aqui em casa, não conversa comigo mais, porque ele sabe que eu sou um apoiador do Bolsonaro. Esse é o grande crime para mim da doutrinação, é colocar os filhos contra os pais. Isso é o que pra mim, esse é o verdadeiro crime, não é nem o que acontece dentro da sala, é a consequência disso. Eles não percebem a gravidade do que eles estão fazendo, esses militantes, né? Eles ensinam para aquela criança. Santa Catarina aconteceu uma recentemente, onde a professora falou na sala de aula, em Santa Catarina, que Santa Catarina é o estado mais nazista do Brasil. Mais fascista, porque o Bolsonaro teve muitos votos lá. Então a criança volta para casa e sabe que o pai e a mãe gostam do Bolsonaro. O que essa criança começa a fazer? Odiar o pai e a mãe. Nossa, minha professora, que é tão legal, tão boazinha, falou pra mim que quem apoia Bolsonaro é nazista, fascista, racista e não sei o quê. E meu pai é. Aí a outra professora fala que todo empresário é a razão da maldade no mundo e da pobreza são os empresários. O pai dessa criança tem uma lojinha de consertar sapato. Empresário, entre aspas, uma lojinha. Vai ser odiado pelo filho também. Então o que a gente percebe é essa ruptura que a doutrinação causa. Logo de cara, é a ruptura entre os filhos e os pais. O que a gente está tentando fazer? Fazer com que os pais tenham novamente voz na educação dos filhos. E simples. Eles vão lá e denunciam quando acontece uma doutrinação. A gente joga no site, joga nas redes sociais, a escola é avisada e ela tem uma oportunidade de fazer algo a respeito. Teve coisas absurdas que chegou ao meu conhecimento, que eu usei minhas redes sociais, e essas pessoas, esses doutrinadores foram demitidos. Então assim, acabou. Os professores têm medo de falar uma besteira, o aluno contar para o pai e o pai colocar no Instituto Nossos Filhos e eu divulgar. E esse professor não, porque o professor de verdade não faz isso. E esse militante perde seu emprego ou vai ter alguma reprimenda lá na sua escola, no instituto do qual ele trabalha. Então assim, começou no Brasil, em Goiânia, foi um caso de sucesso gigantesco. Assim, os doutrinadores aqui me odeiam, Luciana. Me odeiam ao ponto de fazer um grupinho no WhatsApp para organizar ir lá para a porta da minha casa fazer manifestação e fazer maldade contra meus filhos. Mas eu não tô nem aí. A gente tá nessa guerra pelos nossos filhos, né? E o Instituto é muito claro, são nossos filhos. O que isso quer dizer? Antes deles serem seus alunos, eles são nossos filhos. Eles estão seus alunos agora durante algumas horas por semana, mas eles serão nossos filhos eternamente. E nós temos o direito de dizer se algo pode ser exposto a eles ou não.